quais as condições mínimas do terreno para que ele seja aceito pela Caixa, tanto no financiamento para aquisição de terreno e construção, quanto para construção em terreno próprio. E para isso eu vou mostrar a própria cartilha da Caixa que traz todas essas regras. Logo depois que você deixar sua curtida nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Essa daqui é a cartilha Habitação Pessoa Física para construção, reforma, melhoria e conclusão, com ou sem ampliação da Caixa, versão 12 de dezembro de 2025. Então a gente está falando do documento mais atual que nós temos no momento. Ele acabou de ser atualizado. Eu estou publicando esse vídeo aqui no início de janeiro, então realmente é muito recente. E aqui embaixo eu tenho todas as condições mínimas para aceitação do imóvel como garantia, mas vamos focar aqui principalmente nas condições do terreno. Primeiro ponto é que ele deve ser aceito pela Caixa como garantia. Isso significa que o terreno precisa ser aceito pela Caixa. Isso é feito através da vistoria, pelo engenheiro ou pelo arquiteto vinculado lá na Caixa. Isso faz parte do processo de aprovação do projeto. Ele vai analisar não somente o terreno, mas também o projeto. Outro ponto é que ele tem que ter características de imóvel unifamiliar e destinação para a moradia própria, um imóvel residencial, e não ter característica de moradia multifamiliar, nem ter característica de empreendimento. Ou seja, você não pode construir kitnets, por exemplo, porque seria considerada multifamiliar, porque unifamiliar significa uma família vivendo em uma casa. E também não pode ser um empreendimento. Você não pode, por exemplo, construir um prédio utilizando isso daqui, porque também ele é multifamiliar e ele é considerado um empreendimento. Então, seguindo aqui, estar localizado em área urbana. Aqui ele não tem uma regra específica de ser um imóvel com a documentação rural em uma área urbana. Se ele estiver fora de área urbana, numa região realmente urbana, ali numa cidadezinha próxima, numa área dentro da sua cidade, mas que tem característica rural, você não vai conseguir financiar. Agora, fica aberta a discussão de um imóvel que é classificado como rural em uma área urbana. Então isso fica em aberto, significa que você pode tentar sim financiar a construção nesse terreno. Mas, antes disso, é importante que você avalie com calma, tenha especialistas ao seu lado para poder te orientar e saber exatamente se vale a pena investir num projeto, tudo que você vai ter que gastar antes mesmo de entrar com esse processo, para não ter nenhum tipo de prejuízo ou para não gastar um dinheiro que vai ser inútil lá na frente, porque você não vai conseguir financiar esse imóvel. Então é importante que você entenda a realidade do seu terreno, deste imóvel que você quer construir ou que você já tem, antes mesmo de entrar, iniciar o processo de elaboração do projeto para posterior financiamento. Depois, estar regularizada junto ao cartório, significa que ele precisa ter matrícula. Gente, matrícula é diferente de escritura. A escritura é um documento que você faz, que formaliza a compra e venda, mas se ele não tiver averbado no cartório de registro de imóveis, lembrando que a escritura é feita no cartório de notas, ela não vai ter nenhuma validade para cá. Ele precisa estar registrado na matrícula do imóvel, que é o documento definitivo. É como se fosse a certidão de nascimento daquele terreno. Então, isso aqui é um ponto importante. Estar livre e desembaraçado de qualquer ônus significa que não pode ter nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de processo judicial. Então, IPTU, se tem alguma pendência de ITBI, se existe algum processo judicial envolvendo esse imóvel, ele não vai ser aceito pela Caixa no financiamento para aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio e, de maneira geral, até mesmo no financiamento para aquisição de terreno. O terreno, o imóvel precisa sempre estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus para que você consiga financiar. Agora, possuir certidão individualizada e atualizada de inteiro teor da matrícula, que é exatamente o que eu falei, a documentação precisa estar toda averbada na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis,
e você precisa ter a certidão de inteiro teor deste terreno para apresentar para o banco ali e ele ser aceito também. Se na modalidade construção em terreno próprio ou reforma e ampliação, deve estar em nome de todos os proponentes que participarão do financiamento, independentemente da pactuação de renda. Então, aqui tem uma exceção, tá? Quando a pessoa é casada, então, por exemplo, eu tenho um terreno no nome da minha esposa, a gente pode construir junto, colocar a renda junto, porque nós somos casados com comunhão parcial de bens. Agora, se você está construindo com seu irmão, seu amigo, seu cunhado, seja quem for, aí o terreno precisa estar em nome de todos eles, desde que ele esteja ali o financiamento, todo mundo participando. Se você está construindo com seu cunhado, mas o financiamento vai ser só no seu nome, aí o terreno precisa estar somente no seu nome. Se estiver financiando por mais pessoas, você precisa que o terreno esteja em nome de todos, exceto na situação de casais. E se na modalidade de aquisição de terreno e construção, ser de propriedade de terceiros, porque você não vai adquirir um terreno que já é seu. Então, se o terreno estiver em seu nome ou em nome da sua esposa, casada no regime de comunhão de bens, aí você vai ter que seguir com o processo de construção em terreno próprio. E no caso de reforma, o imóvel precisa estar quitado. Ou seja, reforma não pode ter alienação, não pode ter nenhum tipo de pendência financeira, em termos de financiamento. A aquisição de terreno e construção precisa estar em nome de outra pessoa, e construção em terreno próprio precisa estar no seu nome e também de outras pessoas que vão participar do financiamento. E aqui a gente vai falar da infraestrutura básica, tudo aquilo que precisa ter o seu terreno para que ele seja aceito pela Caixa. Mas antes disso, queria convidar você a conhecer a nossa consultoria imobiliária independente, onde nós ajudamos você em todas as fases do processo de aquisição do seu terreno, financiamento e execução da sua obra, né, na parte burocrática que envolve todo esse processo, desde o planejamento, passando pelo desenvolvimento da documentação, inclusive os projetos que você precisa para executar sua obra. Nós temos uma equipe de arquitetura e engenharia com conhecimento profundo dos processos da própria Caixa, mas também com o processo de construção eficiente da sua casa, passando pelo processo burocrático de obtenção do financiamento, dicas e orientações para que você tenha o seu crédito aprovado, desenvolvimento da sua obra no sentido de avançar nos reembolsos e também declarações dos impostos e taxas que vão ser feitas ao longo de todo o processo. Você vai saber desde lá do início tudo aquilo que você vai ter que pagar ao longo do seu desenvolvimento do projeto e execução da sua obra, incluindo a otimização do INSS de obra. Nós conseguimos muitos descontos, uma redução significativa, né, de milhares de reais desse imposto específico ali que está sendo muito conhecido e muito discutido. Inclusive, nas próximas semanas eu devo postar um vídeo falando exclusivamente sobre o INSS de obra. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso aqui agora e acompanhe os nossos vídeos. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão aqui no primeiro comentário, na descrição desse vídeo ou aqui do meu perfil. Seguindo aqui, a gente tem a questão da infraestrutura básica, que é um ponto muito importante para que você consiga aprovar o seu financiamento. Então precisa ter abastecimento de água potável individualizada, sempre que constar da legislação local e das práticas da concessionária. Agora, se você está construindo um local que não tem abastecimento de água potável, você vai precisar de uma autorização do poder público, normalmente da prefeitura. Isso pode fazer parte já do projeto arquitetônico que vai ser aprovado lá junto com o alvará, ou também da concessionária. Então, se você está em São Paulo, Sabesp; se você está aqui na minha região, SEMAI; se você está em outras regiões do Brasil, cada um vai ter uma concessionária que vai precisar autorizar isso. Então a gente tem a questão de captação da água de rios, córregos, lagos, tudo mais, que é menos comum. A gente tem a questão dos poços artesianos, né, que também
é muito comum no Brasil, e outros tipos também, mas de todos esses tipos você vai precisar de uma autorização. Agora, quando não houver a necessidade de aprovação do poder público, né, como é o caso de poços, por exemplo, aí o responsável técnico precisa certificar-se que não tem nenhum tipo de regra específica no município ou no estado. A gente também precisa ter solução de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, mas isso aqui também é muito comum no Brasil inteiro, de não ter uma solução de esgotamento sanitário na rua. Então, o que você pode fazer é uma fossa séptica, né? Então, aqui a gente tem a previsão, mas ela precisa ser construída de acordo com a norma técnica e também ela precisa ter um filtro anaeróbico ou sumidouro. Então, isso também precisa estar constando no projeto de construção da sua casa que foi aprovado lá na prefeitura. A gente precisa também ter uma solução de escoamento e destinação de águas pluviais, que são as águas da chuva, né, que é um processo um pouco mais simples, fornecimento de energia elétrica, conforme postura da concessionária local. Então, tem que ter poste, seja fiação subterrânea ou aérea, mas precisa ter fornecimento de energia, precisa ter iluminação pública, exigível na via do lote ou via interna do condomínio, exceto se proibido por exigência ambiental. Nesse caso, você vai precisar comprovar que não pode ter iluminação pública naquele local. Isso acontece, por exemplo, se você constrói num condomínio que tem reserva ambiental para não atrapalhar a fauna daquele lugar, os bichos, né, noturnos com iluminação pública. Então, nesses casos, vai ser aceito, porém você precisa comprovar isso, por exemplo, através de uma norma âmbito federal, estadual ou municipal. Então, dessa forma vai ser aceita a questão da iluminação pública. E acesso ao imóvel, exigível existência de via de acesso ao terreno ou ao lote. E aqui ele só complementa falando que todas essas soluções precisam já estar disponíveis no momento de apresentação da proposta. E só voltando aqui na questão do acesso ao imóvel, veja que ele não fala que essa via de acesso precisa estar pavimentada. Ou seja, se você tem uma estrada de terra para chegar neste lote, ou neste terreno, você pode sim conseguir a aprovação também. Isso aí também é algo um pouco mais recente aqui nos normativos da Caixa, mas esclarecendo para vocês porque gera bastante dúvida também. Seguindo aqui, nós temos outras características, mas essas são vocadas para a própria construção do seu imóvel, tudo aquilo que envolve. E eu posso fazer um vídeo sobre esse tema específico, dependendo da demanda que a gente tiver sobre essas especificidades. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essas regras aqui para a construção da sua casa na Caixa, deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse conteúdo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.